Tantalaram de armadura, tantos corpos pelo chão, tanto sangue derramado, sem nenhuma explicação. Antônio Tavares Pereira foi pai de 5 filhos, fruto do casamento de Maria Sebastiana. Juntos conquistaram o direito à terra, lutando pela reforma agrária. No município de Candóis, região centro-sul do Paraná, o sonho justo de um pedaço de chão para cultivar alimentos, sustentar a família e ter uma vida digna, logo se mostrou impossível sem a luta. Sabemos que cada história é única, mas cada sem terra sabe que nessa parte somos todos iguais. Que bênção fazer a prece derradeira, dizer adeus à sua maneira. Cada grão de terra sobre o corpo é luz. Em mais um episódio dessa luta, o dia 2 de maio do ano 2000 se tornou um marco na luta pela terra no Paraná. Mais de 2.000 agricultores e agricultoras sem terra, assentados e acampados de várias regiões do estado, incluindo dezenas de crianças, adolescentes e idosos, se dirigiam à comitiva com uma pauta extensa de luta pela reforma agrária, quando foram barrados pela polícia militar em uma ação ilegal e extremamente violenta. Que bênção fazer a prece derradeira, dizer adeus à sua maneira. Cada grão de terra sobre o corpo é luz. Trata-se de um período em que toda a violência foi arquitetada. O ex-governador Jaime Lerner ordenava despejos violentos promovidos durante a madrugada, sob o governo da polícia militar. Espionou ilegalmente militantes, perseguiu agricultores, acampados, assentados e promoveu diversos abusos de violência em toda a região do estado, principalmente na região noroeste, no Tribunal Internacional dos Crimes do Latifúndio e das políticas governamentais da violação dos direitos humanos. O Estado do Paraná, do movimento trabalhadores, dos movimentos dos trabalhadores rurais sem terras, MST, e diversas organizações denunciaram 16 assassinatos, 7 casos de tortura, 478 prisões, 323 feridos, 45 ameaças de morte, 131 ações de despejos ilegais. Que bênção fazer a prece derradeira, dizer adeus à sua maneira. Cada grão de terra sobre o corpo é luz. Em uma via pública, assassinaram Antônio Tavares aos 38 anos. Os algozes omitiram socorro, fraudaram o processo, alterando a cena do crime, agrediram moralmente, usaram força extrema, munição letal, ferindo gravemente cerca de 300 pessoas. Considerando o levantamento feito pela Comissão Pastoral da Terra, logo em seguida do massacre,
as mulheres eram ofendidas com palavrões misóginos e sexistas. Centenas foram detidas e detidos sem flagrante ou ordem judicial. Outros trancos em hospitais públicos. Que bênção fazer a prece derradeira, dizer adeus à sua maneira, cada grão de terra sobre o corpo é luz. Por outro lado, solidário ao MST por conta desse contexto de violência, Oscar Niemeyer projetou um monumento em homenagem e memória a Antônio Tavares e todas as vítimas da luta pela terra. Esse monumento foi erguido aqui, às margens da BR-277, no dia 1º de maio de 2001, no exato local do massacre pelas forças de lutadores da reforma agrária. São toneladas de concreto e ferro que suspendem a figura de um trabalhador com foice em punho, mirando ao alto e acima. Se tornou um símbolo de luta e memória de Antônio Tavares Pereira e todos os trabalhadores assassinados pela polícia ou milícias privadas durante esse período de extrema violência estatal. Não mexe comigo, que eu não ando só, que eu não ando só, que eu não ando só. Não mexe comigo, que eu não ando só, que eu não ando só, que eu não ando só. Não mexe comigo, que eu não ando só, que eu não ando só. Quem conta traz a memória, sabendo que a dor existe, quando a morte ainda insiste em calar quem faz a história. Pois quem morre não tem glória, nem tampouco desespera. É um valente na guerra, tomba em nome da vida. Da intenção ninguém duvida quando matam um sem terra. Foi assim nessa jornada, quando mataram mais um. O companheiro Antônio Tavares não teve tempo pra nada. Numa arma disparada, o Estado é quem enterra. E uma vida se encerra em nome da covardia. Toda a nossa rebeldia quando matam um sem terra. É o desatino fardado, armado até os dentes. Até esquecem que são gente quando estão do outro lado. E vestido de soldado, todo sonho dilacera. Violência prolifera, tiro certeiro, fatal. Beira o irracional quando matam um sem terra. Quem és tu, torturador, que tanta dor desatas, desanima e maltrata o humilde plantador? Negas a classe, ó traidor, do povo tudo se gera. Te esqueces deveras e embaixo de um capacete dá a ordem o gabinete quando matam um sem terra. Em algum lugar dessa luta, outros Antônios devem estar, tranquilos no caminhar, jeito humilde na estampa, e algum céu se descampa, coragem se retempera, outras batalhas se espera. Dois projetos em disputa, não se desiste da luta quando mata um sem terra. Não se desiste da luta quando matam um sem terra. Aos nossos mortos, nem um minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Aos nossos mortos, nem um minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Aos nossos mortos, nem um minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Essa luta é nossa, essa luta é do povo, é só lutando que constrói um Brasil novo.
rosto, já nos machucaram a alma. Já tentaram nos abrir o peito com a lança da violência. Já tentaram nos roubar os sonhos, as utopias, as alegrias. Já tentaram nos fazer esquecer as lutas, as vitórias, os mártires e também as derrotas. Já tentaram nos roubar o companheirismo, a indignação, a lealdade. Já tentaram nos roubar a memória, apagar nossos passos e esconder nossa história. Mas somos filhos e filhas da esperança, herdeiro da luta e da história. Mas somos filhos e filhos da esperança, da resistência, da beleza, da solidariedade e da amizade. Então gritamos juntos e façamos ouvir nossas vozes nas praças, nas estradas, nos viadutos e tribunais, anunciando um novo tempo que se faz urgente. E sim, gritamos todos, pois somos companheiras e companheiras, lutadores e lutadores, construtores e construtores de sonhos e utopias, de esperança e alegrias. Somos filhos e filhas da esperança, que levante da fúria, rompe as cercas do latifúndio e abre o horizonte da nova história que se avizinha. Somos filhos e filhos da esperança, pois quando muitos tombam, outros tantos se levantam e empunham a bandeira do sonho e da ternura, da indignação e da rebeldia. Somos filhos e filhos da esperança que não perece jamais. Sem terra medo não tem, pobre coragem possui. Quando a força mata 100, vem 1000 e substitui. Sem terra medo não tem, pobre coragem possui. Quando a força mata 100, vem 1000 e substitui. Sem terra medo não tem, pobre coragem possui. Quando a força mata 100, vem 1000 e substitui. Antônio Tavares! Presente, presente, presente. Antônio Tavares! Presente, presente, presente. Antônio Tavares! Presente, presente, presente. Enteçamos a nossa liberdade, traços fortes que rasgam o chão. Sobre a sombra de nossa valentia, descaldemos a nossa rebeldia e plantemos nessa terra como irmãos. Vem, lutemos, punhos erguidos, nossa força nos leva a edificar. Nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. Pra servir hoje temos nossa história, sufocando com forças opressores. Hasteemos a bandeira colorida, despertemos essa pátria adormecida. Amanhã pertence a nós, trabalhadores. Vem, lutemos, punhos erguidos, nossa força nos leva a edificar. Nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. Nossa força resgatada pela chama, na esperança de um triunfo que virá. Forjaremos essa luta com certeza, pátria livre, operária e camponesa. Nossa estrela enfim triunfará. Vem, lutemos, punhos erguidos, nossa força nos leva a edificar. Nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. Pátria livre! Venceremos! Pátria livre! A gente vai ouvir algumas falas, recuperando um pouco a memória também e também atualizando nós um pouco aí sobre a conjuntura em relação ao processo mais jurídico e as vitórias aí que nós tivemos no último período em relação a esse processo que aqui no Estado brasileiro foi
ignorado, mas nós conseguimos ter uma vitória e a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então hoje nós estamos completando 24 anos, né, desse fatídico dia, e a memória do Antônio Tavares, a memória daquele dia, ele empurrou a nossa luta para frente, ele empurra a nossa luta para frente. Não é apesar da dor e do sofrimento, mas é um momento também da gente celebrar a luta, comemorar a luta e saber que o Antônio Tavares vai estar vivo, está vivo e vai estar vivo sempre na nossa memória e nas nossas batalhas, nas nossas lutas que a gente vai travando pela frente. As que travamos, as que estamos travando e as que vamos travar pelo futuro, cravado aqui nesse monumento lindo, desenhado por Oscar Niemeyer e feito por tantas mãos de companheiros e companheiras que tem lutado e que tem trabalhado para que esse monumento se preserve e se mantenha aqui nesse espaço para sempre, eternizado. Então, nesse sentido, nós queríamos chamar aqui agora o companheiro Frigo e mais uma equipe aí da terra que vão vir aí contigo, Frigo, mas também dizer que está toda a equipe nacional da Terra de Direitos, né, do Brasil inteiro. Estão cerca de 20 companheiros e companheiras que defendem as causas aí, fazendo a defesa jurídica num conjunto de ações da classe trabalhadora, né, do povo brasileiro, dos indígenas, quilombolas, sem terra, pelo Brasil afora. Queremos também chamar aqui o companheiro Antônio Tavares, irmão do companheiro Antônio Tavares. Depois... que é a memória viva aí também da família. Queremos chamar um companheiro histórico nosso aqui, das nossas causas também, o professor Marés. Chamar aqui pelo governo do estado e que também esteve presente no dia da batalha aqui, o companheiro Roland. Chamar também aqui um companheiro que foi fundamental na construção dessa obra, que ajudou nós correr atrás de tudo que era necessário para que o nosso monumento se materializasse. Nós já tinha o desenho, já tinha o projeto, o desenho arquitetônico, tinha o projeto dos engenheiros, digamos assim, mas nós precisava fazer a obra acontecer, e teve um companheiro que foi fundamental naquele momento, o companheiro Antônio Goulart. E pela direção do MST, o companheiro Roberto Baggio. E nós começaria aqui, a ideia é ouvir a saudação de todos aqui e contextualização também, né, de uma maneira rápida. Mas antes de passar a palavra, só citar a presença aqui do companheiro Augusto, do mandato do deputado Tadeu, que sempre esteve junto nas nossas peleias. O companheiro Guilherme, vereador lá de Ponta Grossa, nosso futuro prefeito de Ponta Grossa, aí também. A equipe das Marmitas que está aqui, o pessoal da ELA, da Escola Latina, o pessoal aí da Cooperativa Terra Livre, o pessoal do Assentamento Contestado, o pessoal do MTD, os companheiros do MTD, os companheiros lá do Zapata, o pessoal do José Luxemburg também que veio aqui, o pessoal lá do Reduto Caraguatá, a Daiane do mandato da deputada Luciana também sempre junto com nós aqui, e a Ivete Caribé do movimento aí Geração 68, né, que também está aqui com nós. Uma salva de palmas a todos e todas. E aí vamos iniciar a saudação aqui pelo pessoal da Terra de Direito, Frigo. Bom dia, companheiros e companheiras. Nós estamos em reunião da equipe da Terra de Direitos. Então vou pedir para a Suzani e a Camila, que a Suzani vem lá da Amazônia, lá do estado do Pará, e a Camila, né, que está em Brasília, mas que acompanhou também esse processo
que tramitou, enfim, na Comissão Interamericana e na Corte, né, para que dividam uma fala comigo, e se alguém mais, enfim, da Terra de Direitos quiser vir aqui também, fique à vontade. Eu queria dizer que a gente está aqui hoje, vamos dizer assim, celebrando uma vitória, mesmo que a gente saiba que essa vitória ela se deu sobre um fato, mesmo que ela nos lembre um momento muito doloroso, né, para quem ainda não tem ideia, mas o fato aconteceu exatamente nessa reta aqui, né, o tiro e tudo mais, né, quando no ano 2000 teve essa grande repressão. Foi muito importante que naquele período nós estávamos construindo a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, e naquela ocasião mais de 30 advogados, pessoas ligadas ao direito, estiveram presentes aqui para dar apoio naquele momento em que mais de 2 dezenas de pessoas, né, muito mais de 200 pessoas, tinham sofrido violência. E era preciso, então, ter uma reação. Era preciso pensar em como a gente ia fazer justiça. Então, eu lembro, levando o Laurici lá na Polícia Civil, lá no centro, na Rua Barão, ainda Terra de Direitos nem existia, eu estava pela CPT, logo depois a Terra de Direitos vai se instalar bem ali próxima, né, acompanhar o Bajo que tinha sido levado lá para o DOPS, daí os policiais federais que me acompanhavam na época, eu estava com um problema de proteção, de ameaça e coisas assim, eles não entraram na delegacia, né, acompanhando todos aqueles episódios, acompanhando aqui na delegacia da Polícia Civil aqui em Campo Largo, as pessoas ir lá fazendo os depoimentos e tudo mais, e depois a Justiça Militar simplesmente dá, vamos dizer assim, um drible e faz a apuração da morte do Antônio Tabares, né, e acaba isentando de culpa o policial, né, responsável por aquela violência, que ele era só um elemento de uma violência maior que foi retratada aqui hoje naquelas falas, e uma das falas registrou o número de pessoas, das 16 assassinatos. Para essa narrativa acontecer hoje, ela demorou 30 anos para ser construída. Essa narrativa que foi lida aqui hoje do Tribunal dos Crimes do Latifúndio, ela começa a ser construída em 1985. Atrás acontece várias outras coisas, mas em 1985 existe uma mudança de como o governo Jaime Lerner vai tratar os conflitos agrários, e aí a partir do tratamento que ele vai dar aos conflitos agrários é que a gente vai ter uma série de violências, vamos dizer assim, patrocinadas, organizadas, articuladas pelo Estado. E talvez um dos casos mais emblemáticos de violência foi o despejo da Fazenda Santa Gertrudes, né, em 1998, e que a gente vai com uma foto retratar esse momento nos anais do Tribunal dos Crimes do Latifúndio. Aquela foto daquela criança num despejo, né, de madrugada, né, enrolada num cobertor, né, depois de os policiais terem praticado violência, né, contra todas aquelas famílias. Então todos esses acontecimentos, eles aconteceram ao longo de um período, e depois a gente fez um processo. Imagine você esperar 20 anos para que, depois de negada a justiça dentro do país, você ir para a Comissão Interamericana lá em Washington, na capital dos Estados Unidos, e depois a comissão dizer, bom, o Estado brasileiro não respondeu à altura, e agora precisa isso ir para a corte, e a corte precisa dar uma resposta. E agora, depois de 24 anos do assassinato do Antônio Tabares Pereira, a gente tem uma resposta. E essa resposta foi uma resposta muito importante, né, em termos de dizer ao Estado brasileiro o que ele tem que fazer. Eu não vou falar sobre isso, prefiro que a Camila fale, né, sobre esses pontos da sentença, e depois eu gostaria que a Suzy fizesse uma saudação também sobre a luta dos defensores de direitos humanos na Amazônia brasileira. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Começar dizendo que, como advogada popular e para a Terra de Direitos, é uma honra muito grande
ter trabalhado e continuar trabalhando nesse e em tantos outros casos de violência contra o Sem Terra e contra o MST, que aqui dentro do Brasil ficaram ainda na impunidade. A mobilização por justiça em relação a todos esses casos de violência é um dos elementos fundantes da Terra de Direitos, talvez o principal deles, o que motiva a criação, porque a gente sabia que essa luta por justiça ia ser muito longa. E receber essa sentença 24 anos depois dos fatos mostra que, infelizmente, é uma realidade, né, que estava dada. Eu acho que é importante dizer que nós não temos muitos casos de decisões de tribunais internacionais que condenam o Brasil. Nós temos um total de 14 casos. Desses 14 casos, 4 têm a ver com violência contra o Sem Terra no Brasil. E 3 aconteceram no estado do Paraná. Então a gente tem 14 sentenças internacionais e 3 têm a ver com violência contra o Sem Terra. Violência essa que ficou na impunidade. O Frigo estava dizendo aqui, né, sobre como foi preciso décadas para recontar essa história. E o primeiro passo disso foi o Tribunal dos Crimes do Latifúndio, que era um esforço para recontar, porque na época em que aconteceu a repressão aqui na BR, a versão que ficou pelas autoridades do Paraná foi de que a PM tinha agido no estrito cumprimento do dever legal. Isso está no processo. E aí o Tribunal dos Crimes do Latifúndio vai contar uma outra história. E essa sentença chega contando, reforçando, né, essa que hoje é uma narrativa que está dada, que está estabelecida, de que o Estado brasileiro tem usado historicamente a violência para tentar silenciar a luta pela reforma agrária, para tentar silenciar a luta pela terra, para tentar desmobilizar o MST. E a gente tem dialogado sobre essa decisão, né, com outros movimentos, com outras pessoas da advocacia popular. E o que eu queria trazer aqui para vocês hoje, antes de falar um pouco de algumas questões da sentença, é só que o MST deu uma grande aula para esse tribunal internacional sobre memória, sobre preservação da memória, sobre reparação, sobre fazer justiça, né? O que o MST fez com toda essa mobilização a cada 2 de maio, né, foi ensinar para esse tribunal internacional, e nós tivemos a oportunidade de dizer isso, como se constrói memória e como se constrói justiça quando o Estado não faz isso, né? Como se honram as pessoas que foram vítimas dessa violência. E a grande evidência desse ensinamento é que a Corte deu uma decisão mandando o Estado do Paraná e o Estado brasileiro proteger esse monumento, dizendo que esse monumento representa a vida das pessoas que lutam e que lutaram pela terra. E disse também que esse monumento representa a integridade física e psíquica das pessoas que foram vítimas e de todos os integrantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Pela primeira vez em mais de 40 anos de funcionamento desse Tribunal Internacional, foi dada uma liminar para proteger um monumento, reconhecendo que esse monumento representa a vida, né? Então, isso é uma grande lição que o movimento deu para esse tribunal e que com certeza vai ser útil para muitos camponeses e camponesas e para muitas outras pessoas do nosso continente americano que lutam pelo direito à terra. A sentença saiu no último dia 14 de março, a gente agora inaugura um novo capítulo, né? A Corte Interamericana determina ao Estado brasileiro que faça um grande ato de reconhecimento público de responsabilidade e de desculpas pelas violações que aconteceram naquele 2 de maio e que aconteceram depois pela injustiça. Determina que seja pensada uma formação para que as autoridades policiais aprendam de uma vez por todas a lidar com as pessoas que se mobilizam e que protestam. Determina também que dentro de 1 ano o Brasil faça uma mudança na sua legislação para que a justiça militar não seja mais competente para julgar e para investigar os crimes que são cometidos pela própria PM, dizendo que isso não pode mais acontecer.
né? Foi isso que aconteceu em Eldorado dos Carajás, foi isso que aconteceu no caso do 7º Garibaldi, foi isso que aconteceu no caso do Teixeirinha, e isso explica a impunidade. E a Corte manda o Brasil mudar isso, determina tratamento médico, né, para os integrantes do movimento que estavam na marcha do dia 2 e que tiveram seus direitos violados, determina reparação para as famílias, né? Enfim, são muitas determinações. Eu acho que a gente tem um dever de ajudar a difundir essa decisão. Essa decisão, ela é uma conquista, né? E é pela primeira vez, todos esses outros 3 casos que foram julgados em relação ao estado do Paraná, eles localizavam, eles falavam dos assassinatos que foram feitos individualmente, né? Ou das interceptações telefônicas e nomina as pessoas. Nesse caso, a Corte reconhece que houve uma coletividade que foi afetada. Então, ela reconhece que as pessoas que foram para a marcha, que ficaram feridas, e ainda as que não ficaram feridas, tiveram seus direitos violados e precisam ser reparadas por isso. Isso é um grande feito, isso é uma grande conquista, e a gente tem um dever de continuar lutando agora pela implementação da sentença. Continuem contando com a Terra de Direitos para esse trabalho. E como eu disse, quero repetir, para nós da advocacia popular, é uma grande honra participar desse processo de luta por justiça, e é uma grande felicidade saber que essas injustiças rendem sementes, rendem esse monumento, e a gente está hoje celebrando os 40 anos do movimento, a gente estava há pouco tempo celebrando os 20 anos da Terra de Direitos, né, e que é possível extrair força desses episódios tão difíceis. Obrigada, gente. Bom dia, companheiras e companheiros. Eu hoje trago o salve lá do Pará e trago mais luta. E junto à minha voz, a voz de todos vocês, por justiça. Somos herdeiros da esperança nesse momento, dessa esperança por essa justiça, por essa sentença que foi relatada aqui pelos companheiros também. E aí, essa esperança que nos faz continuar lutando, continuar marchando. Também nos juntamos lá para fazer a reforma agrária popular de norte a sul do país, para fazer justiça por todos os nossos mortos, por Antônio Tavares, pelos mortos do massacre de Eldorado do Carajás, da chacina do Pau d'Arco, por todos e todas lutadoras desse movimento, por todos os assentamentos e ocupações que ainda estão nesse momento na mira da polícia militar. Não é só para desocupação, como eles dizem, é para matar a luta popular. Eu trago, então, a minha voz para somar a voz de vocês, a minha luta para somar essa luta, a luta de todos nós lá do norte do Pará, para que a gente faça, de fato, a reforma agrária, para que continuamos vencendo. Foram 20 anos por Antônio Tavares, que seja a nossa vida inteira e que a luta, a vitória da reforma agrária e da justiça popular efetivamente se faça em todo o Brasil. Sigamos. Queremos ouvir o Antônio, em nome da família. Quero agradecer a todos pela participação nessa celebração, né? Agradecer aí a Terra de Direito, todas as lutas e organizações que manteram essa luta de pé, né? E dizer que hoje é um dia que se celebra, é um dia que nós celebramos com tristeza pela perda do companheiro e ao mesmo tempo com muita alegria pela vitória e pelas conquistas que essa luta vem trazendo, inspirada na luta do companheiro Antônio Tavares, né? Para falar um pouco de Antônio Tavares, eu até fico um pouco assim emocionado porque nosso colega de trabalho, criei desde criança junto, né? E a luta dele sempre foi estar envolvido em grupos sociais para levar alguma coisa em benefício da população, né? E nós fomos atingidos pela barragem de Itaipu. Naquela época ele já entrou na luta através da Pastoral da Terra e fomos assentados na Ilha do Cavernoso, né? Através de uma grande luta. E dali para cá, daí ele se sentiu na necessidade de contribuir com os demais companheiros sem terra e atingido por barragem, né? Então engajou na luta dos movimentos sociais, né? Até que aí em 2 de maio de 2000 foi assassinado aqui na BR pela polícia do Jaime Lerner, né?
Então a tristeza que a gente sente é pela perda do companheiro. A alegria é de que ele está vivo nas pessoas que lutam, na corrente sanguínea das pessoas, dos lutadores. Esse monumento, como a serpente levantada no deserto, né, se espelha aí quem acredita na luta e toca nesse monumento, inspira-se para que a vida possa continuar mais forte ainda, sem o risco de morrer no comodismo, né? Então o comodismo para a gente é a morte. E quem acredita na luta e se espelha na luta de Antônio Tavares, vai à luta e vencerá seus obstáculos, alcançando seus objetivos. Então, estou meio emocionado aqui por me falar, né? Me perdoe por isso, mas quero dizer que a luta continua, né? E que acredito que cada um que está aqui, em todos os cantos do Brasil, que luta e acredita, Antônio Tavares vive nas pessoas que lutam em busca dos seus objetivos, né? E com muita alegria eu quero dizer assim, ó, Antônio Tavares vive! 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 Professor Mares. Bom dia. É para não esquecer que estamos aqui. Não podemos esquecer, mesmo que não tivesse monumento, mesmo que não tivesse lápide, não podemos esquecer. São 24 anos de nova luta, de uma luta diferente. Uma luta é a luta pela terra, que o MST sempre fez, faz e faz bem. A outra luta é a luta para não esquecer, é a luta para mostrar quem são os assassinos. Porque quem matou Antônio Tavares não pode ter outro nome que senão de assassino. Porque matou a sangue frio, com vontade, com intenção de matar. Erraram. Porque não queriam matar só um. Queriam matar todos. Queria matar o movimento, queria matar a luta diária pela sobrevivência, pela vida e pela organização social. Não conseguem. Não conseguem porque não podem. Porque quando mata Antônio Tavares, renasce a luta. Renasce outras lutas, inclusive a luta pela manutenção desse movimento. Faz 20 anos que vem se lutando contra vontades que querem tirar o monumento aqui, destruir o movimento, jogar fora o monumento, porque o monumento é a lembrança. O monumento existe para não esquecer. Não esqueceremos de Antônio Tavares e não esqueceremos jamais da luta e dos assassinos cujos nomes estão na lápide, Jaime Lerner e a Polícia Militar. Para não esquecer. Bom dia. Eu represento hoje aqui o governo do estado do Paraná. Mas professor Mares, eu tenho um pé nesse dia 2 de maio, porque eu estava por aqui nesse dia. Do outro lado. Né? Estava do outro lado. E foi introduzido a um ônibus que ia para o norte do Paraná pelo companheiro Carlos Fink. Mas estou aqui hoje numa outra situação, a pedido do Dr. Luciano, que hoje é o chefe-geral da Procuradoria-Geral do Estado, que teve no Tribunal dos Direitos Humanos, fazendo a defesa do Paraná. Essa defesa também teve a minha participação, a minha e do Mauro Rockenbach, que nós escrevemos ali, né, a ação do Estado a partir do dia de 2019, onde se instala um novo governo, o governo do Ratinho Júnior, com a criação da SUDES. Nós tivemos alguns avanços, né, que puderam moderar um pouco a situação penosa dessa história horrível do governo do Paraná, né, com a criação ali, hoje, da Defensoria Pública, do NUFURB, com a criação espetacular
da Comissão de Soluções de Conflito do Tribunal de Justiça, que tem feito um belo trabalho, não só no Paraná, mas levado esse exemplo para o Brasil. Mas eu queria aqui assumir o compromisso e falava isso com o Damasceno, antes do ato começar. Bajo, nós precisamos construir agora essa condição nova do Estado do Paraná e fazer esses reparos, né? Nós fomos condenados, temos que construir. Então eu queria aqui colocar a SUDES à disposição para a gente iniciar essas tratativas, como é que o Estado vai pagar, né? 100% não tem nem como, né, professor Marés? Mas o que o tribunal disse, algumas das situações, não trazendo de volta a vida, não só do Antônio, mas de tantos outros trabalhadores rurais, né, e militantes dos movimentos sociais que foram abatidos ao longo da história. Mas, como a gente diz na voz popular, vamos remediar o que dá em cima do que o Tribunal dos Direitos Humanos determina o Estado do Paraná cumprir. Então eu queria dizer aqui ao Bajo, que é o nosso coordenador, e os demais coordenadores, que a SUD está à disposição para iniciar essa discussão aí de como é que nós vamos acertar isso para o futuro. Não só a preservação do monumento, mas os demais encaminhamentos ditos, né, pelo Tribunal dos Direitos Humanos lá. Seria isso. Um abraço a todos e estamos à disposição. Chamar a companheira Ana Júlia, deputada, chegou aqui com nós também. Eu sempre me animo que quando eu venho aqui, a gente sempre vê cara jovem, que é a continuidade da luta, né? A história da humanidade é a história da luta, e a luta é dura. Eu me lembro que no final do filme Vinhas da Ira, eles estão muito lascados e eles falam, mas nós vamos vencer. Eu acho que o povo, porque nós vamos resistir até o último. Eu me lembro que na inauguração do monumento, acho que era uma jovem, muito menininha, acho que era filha do Antônio Tavares, fez um pronunciamento extremamente forte aqui em cima. Aquilo assim, como pensou, eu quero resgatar, Edson, alguns nomes que não foi citado. Do que eu sei, eu tive muito envolvido, Ana Júlia. Obrigada, Edson. Bem, bom dia, gente. Dizer que é uma honra poder estar aqui hoje, né? Por um lado é muito triste, porque infelizmente para a gente ter os nossos mártires significa que a gente passou por uma luta e por uma injustiça muito grande, né? E eu acredito que esse monumento é o símbolo da luta, mas também é o símbolo da injustiça e das opressões que nós, enquanto trabalhadores, que o Movimento Sem Terra sofre todos os dias. Então, por um lado, é um tanto quanto triste a gente estar aqui, porque significa que a vida de um companheiro foi tirada brutalmente e cruelmente por aquilo que ele representava. Não por aquilo que ele fez, mas por aquilo que ele representava. O movimento que ele representava e a disputa de sociedade que ele representava. Por outro lado, depois de muitos anos a gente estar aqui e ter esse monumento, e ter uma vitória num tribunal internacional, e ter aqui a memória, e não deixar que se esqueça o que aconteceu, é uma honra muito grande para nós, né? Então, eu me lembro, eu pequena, indo viajar para o interior com a minha família, para ver a minha família e passar por esse monumento, e os meus pais falarem, aquele é um monumento do MST, aquele é o Antônio Tavares, né? E a gente ficar tentando entender o que isso significava. Então, dizer para vocês que o que nós temos de mais poderoso aqui nesse monumento é o registro da memória e da história. E que nós nunca podemos perder a memória das coisas. Quando a gente perde a memória, quando a gente esquece das nossas lutas, quando a gente esquece dos nossos companheiros que se dedicaram e doaram as suas vidas para uma luta coletiva, para uma vitória coletiva, a gente deixa de poder avançar e de poder conquistar. E eu acredito, assim, Bajo, Edson, Adriana, a todos os companheiros e companheiras do MST que estão aqui hoje, que a grande vitória que o MST consegue ter todos os dias é porque tem memória dos camponeses, dos agricultores, das famílias que se dedicaram para construir esse movimento e que se dedicaram a colocar uma disputa de sociedade, de classe, de perspectiva, de concepção na sociedade muito bem definida. Que é isso que o MST faz até hoje
quando está disputando dentro das cidades também, quando está levando a luta do campo para as redes sociais, para fora, para as mídias, e quando está colocando o porquê que nós precisamos de terra, por que nós precisamos de trabalho, por que nós precisamos de pão e por que a gente precisa de uma reforma agrária nesse país. Então eu fico muito feliz, muito honrada, muito orgulhosa de estar aqui hoje, homenageando o Antônio Tavares, comemorando esse monumento e essa conquista que a gente teve, porque significa que nós ainda estamos na luta, ainda estamos nas trincheiras e ainda temos muita coisa para conquistar, para honrar os nossos que se foram, mas principalmente para mudar a vida daqueles que vão vir daqui para frente. Muito obrigada, gente, e viva o MST! Obrigado, Ana Júlia. Roberto. Esse momento, ele é o momento onde a gente vem aqui para rezar. A gente vem aqui para repartir o que a gente tem entre nós. E também a gente vem aqui para sonhar o que a gente imagina para diante. É aquele momento de se fortalecer. De se fortalecer. E aquele tempo a mística retratou bem. Todos vocês comentaram. Foi um tempo de muita violência. E a marcha, justamente massiva, era para se proteger da violência. E resultou em mais violência do Estado burguês. Tem minha colinha aqui. Então aqui ó, nesse lugar, está essa memória coletiva de todos os que travaram as batalhas nessa BR, aqui na frente. Estão as marcas aí. Nesse grande território aqui virou um território de fuga, porque as pessoas correram para tentar se salvar. Então, no meio desse capoeira e mato, tem as marcas dessa tentativa de se salvar. Alguns dias depois, fizemos até um grande mutirão para ver se encontrava mais gente, porque nós realmente não sabíamos onde que estava. E aqui está a memória principal do tombamento, do assassinato do nosso companheiro Antônio Tavares. Aqui. Então, agora, depois dessa longa resistência, vamos transformar aqui nesse grande memorial Antônio Tavares. Aqui será esse memorial do Antônio Tavares. E nesse memorial vai estar aqui as marcas de todos os que lutaram naquele dia e na sequência de todo esse mutirão, esse pequeno exército de advogados, de pessoas, de padres, de irmãs, de bispo, de estudantes que vieram nos acolher aqui. Todos estão aqui. Vão estar nessa marca. Nesse memorial tem que ter uma maca onde os seminários dos Vicentinos se transformou num mini hospital, numa mini enfermaria, onde os doentes ficaram lá, que era mais de 200. Também nesse memorial, e a sentença diz isso, que é a memória dos camponeses. Talvez, mais do que nunca, a história do Antônio Tavares revela. Ele foi arrancado pelas águas da Itaipu, reassentado e depois assassinado pelo aparato do Estado numa rodovia. Então é a memória de todos os camponeses brasileiros, a memória dos indígenas, a memória dos afrodescendentes da escravidão, a memória dos camponeses que amansaram as terras e na sequência transformaram em terras das transnacionais. E a memória
de que todos os que lutam pela vida nesse tempo histórico, pelos defensores da vida. Então esse será esse lugar, certamente abençoado para as diversas matrizes de confissão, de vida e de diário. Todos que passarão aqui poderão se alimentar dessa memória histórica. Não deixaremos que eles nos apaguem. Então aqui se transformará num espaço permanente, erguido materialmente, para que todos que passam aqui saibam exatamente o que aconteceu. Aqui também vai expressar a luta coletiva. A luta coletiva. E essa luta coletiva está materializada em todas as sementes que vão germinar daqui para frente. Vai estar materializada em todas as árvores que criarem raiz. E vai estar materializada nos projetos da reforma agrária em todas as nossas áreas e hortas Antônio Tavares. Está materializado. E as hortas vão ser esse alimento partilhado, desencadeado em plena pandemia, quando o sistema optou em matar gente de forma massiva na pandemia por um governo insano. Nasce a ideia das hortas Antônio Tavares. As marmitas da terra encampou isso aí. Então uma salva de palmas para as marmitas. Isso é recuperar a memória, né, Júlio? Aqui, ó. Então, ele já é, digamos, vida. Porque isso foi incorporado na nossa ação, né? Na nossa ação massiva. Então, sinal que as sementes germinaram, as árvores enraizaram e já estamos colhendo o seu ideário, o seu exemplo de vida. É um ser que cumpriu a função, viu, irmão Antônio Tavares? Ele cumpriu sua função de ser social, ser político, enfim, de ser humano. Convido todas e todas agora para a gente trilhar esse próximo momento de reconstruir esse espaço para a próxima grande festa, que será no dia 1º de maio de 2025. Então, 1º de maio de 2025, aqui um ano, vamos fazer aqui a sentença popular. A sentença que vai denunciar os criminosos da morte. Isso como a Ares falou. Todos eles listados para que a geração saiba. Os responsáveis pela morte coletiva do Antônio e de muitos. E também vamos proclamar a sentença da vida. Da vida. Das próximas batalhas. Do nosso ideário. Do nosso sonho. Do que a gente acredita e continuará lutando no próximo período histórico. Então será essa a sentença que queremos dialogar com a institucionalidade federal, com a institucionalidade estadual, para a gente aplicar na íntegra a sentença. Se demorou 24 anos para arrancar a justiça, e ela se fez, e ela determinou que em um ano todas as medidas corretivas fossem aplicadas, não aceitaremos absolutamente nada a não ser aplicação integral neste ano da plenitude da sentença. É isso um pouco o nosso desafio, o nosso sonho de justiça. Não podemos postergar, enrolar e dizer que não dá. Um ano para nós conceber esse território aqui, esse grande memorial,
que possa visualizar o que cabe em torno do monumento Tavares. E as demais partes da sentença, como a Camila aplicou bem. Então, viva a vida! Viva a vida! Viva! Viva a luta! Viva! Viva a terra repartida! Viva! Então, companheiros e companheiras, agradecer a todos e todas por estarmos juntos e temos agora essa longa jornada de aqui até o ano que vem, 1 ano de construção, para nós voltar aqui e voltar em milhares, para nós fazer isso que o Roberto comentou aqui, da sentença popular, do cumprimento da sentença e da sentença popular e reafirmar novamente, né, a memória e a permanência da memória, na nossa memória, da luta do Antônio Tavares, da luta que a gente travou nesses anos passados, na luta que a gente trava hoje e nas lutas que travaremos pela frente, e com certeza no futuro a vitória será nossa. A vitória é nossa, tá bem, companheiros e companheiras? Obrigado. E agora só vamos fazer a foto coletiva aqui e daí depois estamos liberados para nós construir durante esse próximo ano essa grande ação. Viva o companheiro Antônio Tavares! Viva!